Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria podermos estar reunidos, enquanto família de Deus, e com a nossa família também, o nosso sangue, nessa manhã, celebrando o Dia das Mães, Agradecemos a Deus por essa graça que Ele nos concede nessa manhã. Eu gostaria de refletir hoje pela manhã com os irmãos, na vida de uma família, especialmente na de uma mãe, que fala muito ao meu coração. E a minha expectativa e a minha oração nessa manhã é que Deus possa falar ao coração do seu povo, da mesma forma como falou ao meu coração através do testemunho de fé dessa mulher. A história dessa mãe está descrita no livro de 1 Samuel, vou pedir para que você abra junto comigo. 1 Samuel, capítulo 1, vamos estar refletindo nos versículos de 1 a 20. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tu, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia, irmãos, ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você chora? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, lhe respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz.
e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então Ana seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Você pode orar comigo mais uma vez nessa manhã e pedir ao Senhor: Senhor, por misericórdia, fala comigo, não deixa eu sair daqui, Senhor, do mesmo jeito que eu entrei, mas me permite sentir a Tua presença nessa manhã, sentir a Tua voz falar ao meu coração. Você pode orar junto comigo? Senhor, nós te pedimos que mais uma vez, por misericórdia, o Senhor fale aos nossos corações. Que essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz, possa penetrar os nossos corações e alcançar os recônditos mais escuros e escondidos da nossa alma. Para a glória do Teu nome, Senhor, que possamos sair daqui nessa manhã encorajados, conhecendo mais o Senhor e mais confiantes do Teu cuidado. Para a Tua glória nós te pedimos isso e por amor e misericórdia às nossas vidas, no poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de começarmos a refletir sobre a vida dessa família e sobre o lindo testemunho de encorajamento que essa mãe é para todos aqueles que esperam no Senhor, eu gostaria de rapidamente situá-los sobre o contexto no qual essa família se encontrava. A nação de Israel está aqui nesse período, irmãos, enfrentando um longo período de crise de liderança e de crise espiritual. Segundo o relato bíblico, aí o livro de Juízes vai mostrar isso para a gente, surgiu após a geração de Josué, uma geração que não mais conhecia o Senhor. E o livro de Juízes vai dizer o seguinte, vai dizer que não havia rei em Israel e cada um fazia conforme lhe parecia melhor. Uma filosofia um pouco parecida com a filosofia dos nossos dias, sabe? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua e cada um vive conforme acha correto, acha melhor. Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui em Israel. Israel estava num contexto de completa anarquia. 300 anos já estavam se passando e o povo estava num ciclo constante, terrível, de rebeldia contra o Senhor. Aí Deus levantava o inimigo para trazer juízo e o povo era oprimido. Isso já estava acontecendo ao longo de 300 anos. De forma que a gente já começa a perceber aqui a partir desse relato, que terríveis consequências, irmãos, uma geração experimenta quando se esquece do Senhor. Esse, sem sombra de dúvidas, é o maior mal que pode ser praticado por uma geração. De forma, irmãos, que todos os demais problemas que nós enfrentamos, sejam problemas de ordem física, social, emocional e espiritual, decorrem exatamente desse grande mal. Então é nesse cenário terrível, nem um pouco promissor, que nós vemos a história aqui do surgimento do último juiz em Israel, que é o profeta Samuel. Somos informados alguns detalhes interessantes sobre essa família que dá origem a esse profeta. O versículo 1 fala de onde vem o pai de Samuel. O versículo 1 informa para a gente que Elcana morava em Ramataí Zofim, uma pequena vila no centro de Israel, que ficava a cerca de 8 quilômetros daquilo que a gente vai conhecer futuramente, como aqui no relato bíblico, como Jerusalém. O versículo 2 explica para a gente que Elcana vai constituir aqui uma família um pouquinho disfuncional, irmãos. O texto lança a luz aqui para a gente, já no significado do nome dessas duas mulheres, de uma grande divisão que vai surgir dentro dessa família.
Olha o que o nome dessas duas esposas significa. Ana significa favorecida, enquanto Penina significa fértil. Então, a história conta para a gente que esse homem chamado Eucana, no versículo 3, que tinha essa família, essas duas mulheres e muitos filhos gerados por Penina, todo ano esse homem, versículo 3, subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Olha que coisa interessante, né? No contexto de narrativa bíblica, irmãos, tudo que o narrador fala, ele fala com propósito. Ele está querendo chamar a nossa atenção para alguma coisa. Aqui o narrador está querendo chamar a nossa atenção para o contexto de corrupção da liderança religiosa da nação, no qual Israel estava inserido. Por que o narrador está citando aqui Ofni e Finéias? Para mostrar que Eucana é um homem fiel, mesmo num tempo de corrupção religiosa. O sacerdócio nesse período, irmãos, estava manchado pelo desprezo ao sagrado e pelo envolvimento com a imoralidade sexual. O capítulo 2 aqui de 1 Samuel vai mostrar que Ofni e Finéias tratavam com desprezo as ofertas que eram trazidas ao Senhor e, para piorar a situação, ainda se deitavam com as mulheres que serviam na porta da tenda do encontro, cometendo imoralidade sexual. De forma que o narrador vai dizer assim: esses dois filhos não se importam com o Senhor, eles não se importavam com o Senhor. Eli, por sua vez, foi um pai aqui conivente. Ele não exerceu disciplina sobre os pecados escandalosos dos seus filhos. De forma, irmãos, que essa família aqui, que aparece nesse relato, também lança luz para nós de algumas verdades muito importantes, das quais não podemos nos esquecer. Esses dois filhos, eles nos alertam do perigo de nos acostumarmos com os nossos rituais religiosos a ponto de deixarmos de valorizar o sagrado, a ponto de passarmos a banalizar as coisas de Deus, tratarmos de qualquer forma, como se fosse qualquer coisa. Eles também nos alertam, isso é um alerta muito importante, principalmente no contexto evangélico brasileiro. Eu fico só acompanhando, irmãos, pelo Instagram, os escândalos de imoralidade sexual que envolvem líderes evangélicos. Esses dois filhos, esses dois sacerdotes, eles são para nós um alerta, para os ministros atuais, né? Para não cederem à tentação de usar sua posição de autoridade para cometer imoralidade sexual. E aqui eu poderia citar uma lista enorme de exemplos de homens de Deus, sacerdotes que caíram exatamente nesse pecado. Eli, por sua vez, ele vai nos lembrar, irmãos, de que não é suficiente começarmos bem a caminhada. Mas como é importante e fundamental que a gente termine bem também. Aquilo que o apóstolo Paulo ele nos fala, né? Não recebe a coroa, né? Que só quem começa tem que atravessar a linha de chegada. E quantos você talvez possa lembrar de tantas pessoas, né? Que um dia estiveram aqui no nosso meio, começaram muito bem a caminhada, mas pararam no meio do caminho. Terminaram desistindo. Em meio às nossas lutas e dificuldades, irmãos, não podemos nos esquecer. Só vai receber a coroa no grande dia aqueles que perseverarem até o final e atravessarem a linha de chegada. Da mesma forma, Eli nos alerta e alerta a todos os pais sobre o prejuízo que eles trazem à vida de seus filhos quando negam a eles a disciplina e permitem-lhes que façam a sua própria vontade. E aí, quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro do testemunho do meu pai. Meus pais se converteram quando eu tinha uns 11 a 12 anos de idade.
E eles começaram a me levar para a igreja evangélica exatamente nesse período. E eu lembro que eu não conhecia o Senhor ainda nessa época, eu não tinha tido experiência com Ele. Né? E para o homem natural, para o homem carnal, as coisas de Deus são chatas. Né? E, naturalmente, eu, na minha safadeza, comecei a inventar desculpa para não ir para a igreja, né? Para não ser levado para a igreja. Inventava até doença, irmãos. Né? Só que meu pai, muito astuto, já reconhecia a minha safadeza e dizia, vai mesmo assim. Né? Minha mãe até tentava passar a mão na minha cara, não, deixa a menina, não, vai mesmo assim. E hoje, olhando para trás, né, refletindo sobre o posicionamento do meu pai, irmãos, eu louvo a Deus, porque o meu pai não fez a minha vontade. Fico pensando, onde é que será que eu poderia estar hoje, se ele tivesse feito a minha vontade? Para você ver a grande influência que um pai tem na vida dos seus filhos. E hoje nós estamos celebrando aqui o Dia das Mães, exatamente porque a mãe tem um papel de muita influência dentro de uma casa, dentro de uma família, na vida dos seus filhos. Essa é uma grande verdade. Ele, infelizmente, se esqueceu disso. E por causa disso, toda a sua família recebeu o juízo de Deus. O que eu acho interessante aqui, lindo, importante de destacar, é que a corrupção desses homens não paralisou a adoração de Elcana. É exatamente nesse contexto de apostasia que a piedade desse homem se destaca. Mesmo em face da decadência espiritual da nação e da corrupção dos sacerdotes, Elcana mantinha todo ano seu compromisso de subir à casa do Senhor. O que eu acho triste é perceber, irmãos, como facilmente em nossos dias, por muito pouco, a nossa geração tem abrido mão do seu compromisso de subir à casa do Senhor. Às vezes, e Lucas estava até comentando comigo essa semana, né, a frase do autor, dizendo como a igreja é decepcionante. O autor dizia assim, o teólogo. E eu ouvi essa frase e digo, é verdade. A igreja é um lugar decepcionante. As pessoas são decepcionantes. E eu tenho certeza que uma hora ou outra, né, você vai se decepcionar com alguém. Talvez você já tenha se decepcionado. Talvez você vai se decepcionar comigo, com um dos pastores ou com um dos irmãos. Porque você imagina o que é que acontece quando a gente junta um monte de pecador num lugar só. Né? Vai ter decepção, irmãos. E muitos já não querem mais gastar energia, não querem mais dedicar emoção para se relacionar com um monte de gente decepcionante, né? E, infelizmente, nós nos esquecemos, irmãos, da importância que a igreja tem na espiritualidade de cada cristão. Foi por gente decepcionante assim que Cristo morreu. Foi por gente decepcionante assim que Ele está agindo para santificar. E é por pessoas decepcionantes assim que um dia Ele vai voltar para nos buscar. E a grande mentira de Satanás nos nossos dias é dizer, você pode ser crente em casa. Você pode ser crente sozinho. Você não precisa mais se juntar à comunidade. Você não precisa mais subir à casa do Senhor. Deixamos de experimentar muitas bênçãos espirituais, deixamos de ser afiados, de amadurecer, porque não queremos mais nos relacionarmos com pessoas decepcionantes. Elcana fazia, irmãos, o que nós devemos fazer. Ele priorizava a presença de Deus em sua vida. Nesse sentido, Elcana é um exemplo de perseverança, fidelidade e liderança espiritual dentro da sua casa, da sua família. Por menos que Elcana pudesse conhecer da verdadeira religião, numa época de apostasia como essa, ele sabia o suficiente para ir, como pecador, e levar a sua família a buscar a graça salvadora de Deus por meio do sangue derramado de um sacrifício. E nesse sentido, Elcana é para nós um exemplo de liderança espiritual. Se
eu pudesse aplicar esse testemunho de Elcana para a vida dos homens, líderes, pais de família que estão aqui no nosso meio, eu diria para os irmãos: pais, com as suas vidas, conduzam a sua família até Cristo. Façam algo semelhante àquilo que Jó fazia, né? Talvez os meus filhos tenham pecado contra o Senhor, e por isso constantemente ele oferecia sacrifícios, pedindo perdão pelos pecados dos seus filhos. Não sabia nem se tinha pecado, mas só a possibilidade de que de alguma forma talvez eles tivessem desagradado ao Senhor, ele já estava ali oferecendo sacrifícios por sua família. Nós vivemos em um contexto, irmãos, de crise de masculinidade bíblica. Nós não podemos nos esquecer de que a liderança espiritual, tanto da igreja como do lar, Deus concedeu aos homens, e Ele vai pedir contas de como vocês realizaram essa função, esse principal ministério que Ele deu a vocês. E infelizmente, eu não cresci com esse privilégio, né? Mas eu sonhava em crescer, poder ver nos meus pais, entrando dentro do quarto, fechando a porta, buscando ao Senhor. Eu sonhava em ter um pai que reunisse a família, abrisse a Bíblia, lesse a Bíblia e nos levasse a orar. Eu, infelizmente, não tive esse privilégio. E eu percebo como as famílias sofrem, como elas perdem, quando elas não têm dentro de casa um homem que assuma esse papel. Mas Elcana oferecia sacrifícios constantemente por sua família. E os versículos de 4 a 5 diz que ele dava porções desse sacrifício à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a havia deixado estéril. O narrador já diz para a gente aqui a causa desse sofrimento de Ana. O relato é claro em dizer que foi o Senhor que havia deixado Ana estéril, que havia fechado a madre dela. É interessante que quando nós passamos por um período de provação, geralmente nós nos perguntamos: como é que Deus está envolvido com isso? O que é que Deus tem a ver com esse sofrimento? Ana sabe aqui, e a postura dela vai mostrar isso. Ela sabe que é Deus o responsável por esse sofrimento. Algo semelhante àquilo que acontece com Jó, né? O relato bíblico vai dizer que Satanás que causa de forma direta as perdas que Jó experimenta. Mas olha que coisa interessante, em momento nenhum Jó vai se entender com Satanás. Vai dizer: Satanás, por que você está fazendo isso? Sai da minha vida. Não. Jó em momento nenhum se direciona a Satanás. Jó sabe que quem controla todas as circunstâncias da sua vida é Deus. E ainda que Satanás possa ser o instrumento para causar essa perda, essa dor, Jó sabe que é com Deus que ele tem que se entender no final das contas. Como diz Lutero, né? Satanás, quando Deus permite que Satanás haja, irmãos, Satanás é o cachorrinho de Deus. Deus só libera a coleira até onde ele deseja para os seus propósitos. Por isso, Ana, por isso Jó e todos aqueles que sofrem, eles clamam diretamente a Deus, porque eles sabem que o Deus soberano tem o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. Os versículos 6 a 7 mostra para a gente a angústia emocional que essa mulher sente por ter um ventre estéril. E pensa comigo, né? Já seria dor suficiente para essa mulher estar dentro dessa situação. E imagina como é agravada a dor de Ana ao ser atormentada pela outra esposa do seu marido. Imagina a luta que essa mulher trava por ter que conviver com uma mulher provocadora como essa. Mulher não é coisa fácil não, viu? E essa aqui nem se fala. Olha o que Hernandes Dias Lopes fala sobre Penina. Ela diz que suas
suas provocações ocorriam principalmente no período do ano em que a família subia a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. Penina parece ter aqui, irmãos, uma religião de fachada. Ela transformava um momento que deveria ser de adoração em provocação. Sua liturgia não era dirigida ao Senhor para exaltá-lo, mas sim numa rajada de provocações e críticas à sua rival. Ela certamente não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não vive para infernizar a vida das pessoas, não é verdade? Gente de Deus é bálsamo, é aliviadora de tensões. E isso é algo completamente diferente do que a gente vê aqui na vida dessa mulher. E aqui eu quero destacar para os irmãos, através dessa história, e através de todo o relato, na verdade, do Antigo Testamento, né? E a gente percebe isso através desse conflito familiar, de que a poligamia, irmãos, nunca foi o ideal de Deus para o seu povo. Você percebe que onde tem, e aí a vida dos patriarcas também ilustram isso, né? Onde a prática da poligamia era realizada, os conflitos familiares eram enormes, né? Agora você imagina, homens, né? Se lidar com uma mulher já é algo difícil, imagine 2, 3, 4 e 5, né? E a gente percebe através do relato de Gênesis que esse não é o ideal de Deus. Deus criou um homem para uma mulher e Jesus vai reafirmar isso, assim como os apóstolos no Novo Testamento. Versículo 9, em meio a esse sofrimento e essa humilhação, o texto vai dizer que ela chorava, já não comia. Ana decidiu recorrer, irmãos, ao único que poderia ajudá-la. Relato bíblico vai dizer, versículo 10, que a alma dela estava amargurada. Versículo 11, ela diz que ela se sente humilhada. Versículo 15, ela se descreve como uma mulher angustiada. Versículo 16, ela diz que grande é a angústia e a tristeza dela por causa dessa situação. Eu pedi só, Cláudio, tu pode ligar aqui esse ventilador, os ventiladores aqui da frente, por favor? Muito obrigada, meu irmão. É assim como ela descreve a sua própria alma. E eu pergunto para você, você já sentiu alguma vez que a sua alma estava ficando amargurada? Você já se sentiu em alguma situação profundamente humilhado? Já chorou alguma vez amargamente na presença de Deus? Se você já passou por essas circunstâncias, você com certeza se identifica em alguma medida com a luta dessa mulher. Eu lembro que eu já contei para os irmãos, né? Lucas, ele foi o meu primeiro e único namorado, em nome de Jesus, né? E a gente começou a namorar, eu já tinha 28 anos, eu já estava velhinha já, né? Então você imagina aí quanto tempo eu tive que esperar, irmãos, para esse homem aparecer. Eu conto aí, acho que foram uns 13, né, anos, mais ou menos assim, de espera. E esperar, irmãos, não é fácil para a Ana, não foi fácil para mim, não é fácil para ninguém, né? E o pior é que apareceram ao longo desses anos peninas para me humilhar. E eu lembro, eu escutava comentários assim, você vai ficar para a titia. Você escolhe demais. E eram palavras assim, que iam, para mim, que isso já era uma luta para mim, né, ter que esperar. Eu via todas as minhas irmãs já namorando, já casando. E no Nordeste o povo casa muito cedo. Né? Então eu passei dos 25, eu já estava perdendo a validade lá, entendeu? E eu lembro que uma vez eu estava num projeto missionário, um pastor veio falar comigo e dizer, eu acho que você não vai casar não.
Acho que é melhor você permanecer assim mesmo, né? Porque aí você pode se dedicar mais ao Senhor. Eu sei que aquele homem falou tantas coisas, irmãos, que ele terminou de sepultar o meu sonho naquela conversa. E eu lembro que naquela noite, enquanto todos dormiam ali na sala daquela escola, eu lembro que eu chorava amargamente na presença de Deus. Eu dizia, Senhor, esse é o meu sonho. E eu orava, e eu precisava chorar silenciosamente, porque ninguém podia ouvir, né? E eu derramava a minha amargura de alma na presença de Deus. Aquela humilhação que eu já enfrentava há tantos anos, eu colocava diante do único que podia mudar a minha situação, que podia mudar a minha história. Ana é para nós, irmãos, um exemplo, um direcionamento do que nós precisamos fazer quando passamos por situações de humilhação, de tristeza, de dor como essas. Ana, nesse momento de prova, ela busca o Senhor. O versículo 11 mostra para a gente a oração que essa mulher faz diante do Senhor. E Richard Phillips, ele destaca aqui 5 características da oração dessa mulher. Ela se voltou para o Senhor no momento da sua necessidade. Não buscou homens, sabia que os homens não podiam ajudar. Na época também não tinha medicina, não tinha nada. Ela buscou ao Senhor. Ela orou sabendo quem o Senhor é. Ela clamou ao Senhor dos exércitos de Israel, ao Deus que é poderoso nas batalhas, ao Deus que tem debaixo do seu comando os exércitos de anjos no céu, os astros, os exércitos das nações dos homens, aquele que pode lutar em favor daqueles que nele esperam. Ela buscou a Deus sabendo quem Ele era, sabendo ao mesmo tempo quem ela era, sabendo que ela era serva, sabendo que ela era finita, que ela era necessitada, que ela era dependente dEle. E sabendo o que ela queria, ela orou com confiança. E o relato bíblico vai mostrar para a gente que Deus respondeu a oração dessa mulher. Versículo 18, depois que Eli profere uma bênção sobre a vida de Ana, o versículo 18 diz, irmãos, que ela sai ali da casa do Senhor já com o rosto diferente. O rosto dessa mulher já não estava mais abatido. A tristeza, depois que ela saiu da presença de Deus, a tristeza dela foi transformada em alegria. Que grande bênção! Ana não apenas creu que Deus havia respondido a sua oração, mas agiu com base nessa convicção. Percebam comigo, irmãos, que poderoso instrumento Deus nos deu, que é a oração. Através da oração, o Senhor não apenas curou, né, o ventre de Ana, mas também curou a sua própria alma. Porque a oração é esse instrumento, irmãos, que transforma não apenas as circunstâncias ao nosso redor, mas também as circunstâncias aqui dentro da nossa mente e do nosso coração. Essa semana eu recebi uma notícia aqui, sabe aquele tipo de notícia que vira o seu mundo de cabeça para baixo? E aí eu lembro que meu coração, minha mente, os pensamentos começaram a ficar confusos, o coração começou a se encher de medo. Sabe aquelas situações que a vista fica turva, você já não consegue mais discernir as coisas direito. Você sabe até, teologicamente falando, que Deus é bom, Deus cuida de tudo, Ele é gracioso, você sabe de tudo isso. Mas entre saber disso, racionalmente falando, e essas verdades descerem para a sua mente, para o seu coração, às vezes existe um abismo grande, né, entre isso. E eu entrei, irmãos, durante 3 dias, numa guerra em oração, para que o Senhor mudasse isso e vencesse todo esse medo, todas essas preocupações no meu coração. Foram 3 dias em oração, orando, lembrando a minha mente, o meu coração de quem Deus é, lendo a palavra, até que finalmente a realidade de quem Ele é pudesse subjugar todos os pensamentos distorcidos, todas as mentiras, o engano, todo o medo, toda a preocupação. É isso que a oração faz, irmãos.
Quando nós entramos na presença de Deus, abatidos, confusos, às vezes enganados, né? Quando oramos, quando meditamos na palavra de Deus, as nossas lentes são trocadas. Os pensamentos enganosos são postos em retiradas e os sentimentos enganosos são submetidos à verdade da palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com Ana. Por isso seu rosto já não estava mais triste. Caminhando para o fim, eu gostaria de pensar rapidamente com os irmãos algumas razões pelas quais Deus adiou o sonho de Ana e impediu que de forma rápida ele acontecesse. Primeiro, Deus adiou o sonho de Ana, irmãos, para que ela entendesse que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Para que ela entendesse que Ele é suficiente. Enquanto eu li essa história, eu pensei, o que será que teria acontecido com Ana, se Deus não tivesse concedido o que ela desejava? Será que ela viveria o resto da vida dela como essa mulher triste, que já não comia e era amargurada de alma? Ou será que ela teria encontrado no Senhor contentamento suficiente para continuar feliz, apesar das circunstâncias? Precisamos considerar isso, irmãos. Às vezes Deus age como agiu no caso de Ana. Às vezes Ele nos responde como Ele respondeu para Paulo. Paulo orou 3 vezes, tira de mim esse espinho, Senhor, tira de mim esse espinho, Senhor, tira de mim esse espinho, Senhor. E o Senhor respondeu para Paulo, eu não vou tirar, Paulo. Você vai precisar viver até o último dia da sua vida com esse espinho na sua carne, para que você entenda que a minha graça é suficiente para você. A graça que te salvou, a graça que te santifica, a graça que te mantém de pé, essa é a graça que te traz esperança e alegria suficiente para você continuar de pé e firme, apesar do espinho na carne. Poderíamos ter todas as bênçãos de Deus, irmãos, mas se não tivermos essa presença abundante na nossa vida, a nossa vida vai continuar vazia. Porque o sonho de Ana foi adiado, ela passou a buscar a Deus com um senso de urgência e o Senhor ocupou o topo de sua agenda e a primazia do seu coração. Segundo, Ana precisava compreender que tudo vem de Deus e tudo deve ser consagrado a Ele. Talvez se Ana tivesse conseguido ter filho logo, de forma rápida, de forma natural, talvez ela estivesse pensando, foi a minha fertilidade, né, que me deu essa criança, esse filho me pertence, é meu. E talvez Samuel poderia ter até se tornado um ídolo no coração de Ana, a razão da sua felicidade. Terceiro e último, para que Ana compreendesse que os planos de Deus são maiores do que os seus. O sonho de Ana era apenas ser mãe, mas o propósito de Deus era que ela fosse a mãe do maior profeta, sacerdote e juiz daquela geração. Ou seja, o homem que faria a nação rebelde retornar para o Senhor. Como os nossos sonhos são pequenos e limitados, né? Eu dou glória a Deus porque Ele é o Deus que nos faz sonhar mais alto. Concluindo, o que Deus nos mostra, irmãos, por meio de Ana, é relevante para todos aqueles que esperam no Senhor. Para aqueles que colocam a sua confiança no Deus que responde às nossas orações. Eu não sei quais são as lutas, as provas que você está enfrentando ou que você ainda vai enfrentar. Uma coisa eu tenho certeza, vivendo num mundo caído, difícil como esse que nós vivemos, em diferentes momentos a nossa alma vai ser tomada de assalto por angústia, ansiedade, medos, preocupações. Mas o convite que o Senhor nos faz, através do testemunho dessa mãe, é corrermos aos pés do único que pode restaurar as nossas emoções.
Então vamos nesse momento colocar as nossas vidas diante do Senhor, desse que é o bom pastor e que pode cuidar melhor do que ninguém do nosso coração. Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã por tua palavra, por essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos fortalece, essa palavra que nos encoraja e que traz esperança ao nosso coração. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos conceder graça, ajuda para que possamos guardar essa palavra no nosso coração e para que possamos colocá-la em prática nos nossos momentos difíceis. Que o Senhor possa ser aquele que pastoreia, que cuida do nosso coração e nos mantém, Senhor, firmes e saudáveis em Ti. Para a glória do Teu nome nós te pedimos, já gratos por tudo que o Senhor tem feito e por quem o Senhor é. No poderoso nome de Jesus. Amém.